Posso, posso falar? É para falar, Reinaldo? Bem-vindo. Não. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Emílio, não é, que tem me falado sobre esse evento já há algum tempo, e sempre muito cuidadoso, muito pertinaz, e eu tenho muita alegria de estar aqui, cercado de amigos, não é? Mencioná-los a Eu todos estava falando aqui não numa é reunião da impossível. live. Conseguiu alguma coisa? Kalash, desliga o teu som. Levou? Cumprimentá-los a todos, a cada Beleza. um, não seria possível. Então, eu quero fazer esse agradecimento na minha condição de híbrido entre o FRJ e o ERJ, não é? Que são os meus Vamos dois... ver. Obrigadão, João. Kalash, fecha o seu som, que são os nossos dois reitores, não é? Quer dizer, a minha reitora atual, a professora Denise Pires de Carvalho, que eu conheci desde os tempos do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, e que tem feito uma brilhante reitoria, não é? E o reitor da UERJ, que, como eu passei quase a minha formação profissional toda na UERJ, ele, embora eu não estivesse mais na UERJ quando ele assumiu a reitoria, será meu reitor também. Eu acredito que ele aceite essa menção. Então, minha homenagem aos dois reitores presentes. O Emílio, ele me encomendou uma manifestação resumida, breve, sobre o Instituto de Medicina Social, não é? Que foi aonde eu passei entre 1971. Eu me formei um ano depois do Kalash. Eu fui calouro do Kalash, na Praia Vermelha. Não é? Mas o meu internato, o meu sexto ano, eu não sei se isso é possível hoje, mas naquela época era, como a área de saúde pública, né, na Praia Vermelha não era muito boa, e o Instituto de Medicina Social estava sendo criado, eu fiz o meu internato. Bom, eu vou fazer, então, esse pequeno registro de caráter histórico, não é? Que queria iniciar fazendo uma lembrança de uma pessoa que não está aqui, não é? Que nos deixou há algum tempo atrás, que é João Regazzi Guerc, não é? Um querido amigo que morreu há um ano atrás. Bem, o Instituto de Medicina Social, ele, além da história, ele tem uma pré-história, né? E essa pré-história, ela está profundamente ligada a um personagem fundamental na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que Ronaldo Damião já mencionou, que é o professor Américo Piquet Carneiro. Ele foi o grande inspirador do Instituto de Medicina Social, não é? Liberal, católico, progressista. Não é? Ele, em 1965, criou um ambulatório de medicina comunitária no Hospital Pedro Ernesto, vinculado à Faculdade de Ciências Médicas. Né? E, em seguida, em 1966, né, Ézio Cordeiro, outra figura absolutamente fundamental que nos deixou, e Moisés Sclot, né, eles, inspirados por Piquet Carneiro, lideraram um inquérito epidemiológico numa comunidade da Zona Norte. Eu não tenho certeza, mas eu creio que foi a comunidade do Morro dos Macacos. Não é? E a história do IMS, ele foi um desdobramento dessas iniciativas pioneiras, digamos, pré a sua história própria. Não é? O Instituto de Medicina Social, curiosamente, ele não tem um documento que trate especificamente da sua criação. Nas minhas pesquisas, não é? A menção documental da criação do Instituto de Medicina Social data de 1970.
e aparece simplesmente, ele aparece mencionado, não é, no regimento geral da universidade que estava sendo publicado naquele momento, como uma unidade universitária de ensino e pesquisa vinculada ao Centro Biomédico da UERJ. Eu acho que esse é o documento fundacional do Instituto. O Piquet, né, e me perdoem a intimidade, ele era uma pessoa muito cordial, que nós chamávamos de Piquet. O Piquet delegou a tarefa, não é, de dar corpo à ideia do Instituto a três pessoas fundamentais. Eu já mencionado Ézio Cordeiro, não é? A Nina Pereira Nunes, médica formada também na Universidade do Estado e que nos deixou em 2015, e a Moisés Sclot, não é? Moisés, ainda no início dos anos 70, ele se radicou nos Estados Unidos. Ele foi, durante toda a sua vida ativa, não é, professor titular da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, não é? E ele trabalhou desde então. Ele está aposentado e hoje ele colabora com o IESC, com o Instituto liderado por Lígia Bahia, não é? No Instituto de Estudos em Saúde Coletiva na UFRJ. Não é? Mais uma pessoa, nesses primeiros tempos do Instituto, tem uma menção obrigatória, e ele é Nelson Luiz de Araújo Moraes. Nelson Moraes, que foi um sanitarista, não é? Formado nos Estados Unidos, com uma concepção de saúde pública norte-americana, da Public Health, né? E que tinha uma grande conceituação no campo da saúde pública brasileira. Ele foi diretor do Instituto de Medicina Social entre 1971 e 78. E o mais curioso é que ele, durante a sua direção do Instituto, durante um tempo, ele foi o número 2 do Ministério da Saúde durante o governo Médici. Né? E eu estou mencionando isso porque, naquele momento, vivíamos uma ditadura de corte militar, não é? E Nelson de Moraes ele teve um papel fundamental no sentido de, digamos, de proteger o Instituto de Medicina Social de, digamos, perseguições e de outros tipos de constrangimentos que eram comuns naquela época. Né? Bom, o Instituto de Medicina Social ele se consolidou enfrentando 2 desafios. Né? Um interno à própria UERJ. Uma parte importante da corporação médica na Faculdade de Ciências Médicas, que não era a parte, digamos, sob a liderança de Américo Piquet Carneiro, nunca engoliu muito bem o Instituto de Medicina Social. Essa que é a verdade. Né? Então, esse desafio, não é, de se estabelecer como um instituto com uma concepção de medicina com um caráter social, ele teve que ser, digamos, muito debatida com a corporação médica, ou com parte da corporação médica da Faculdade de Ciências Médicas. E há vários momentos, não é, na década de 70, onde o Instituto teve que se impor a dificuldades, tanto na corporação, parte da corporação médica, quanto na própria direção central da universidade. E o segundo desafio foi um desafio orientado para fora da universidade, na busca de dinheiro para poder se sustentar. E, efetivamente, o Instituto pôde, digamos, se constituir, do ponto de vista acadêmico, muito mais com recursos extra-orçamentários em relação à universidade do que com seus recursos orçamentários. Aqui, são três pessoas ou 3 organizações são fundamentais para compreender essa consolidação e que contribuíram muito para ela. Uma foi a Fundação Kellogg, não é? Na pessoa do Dr. Mário Chaves, né? Que também já não está mais entre nós. Outra foi a Organização Pan-Americana da Saúde, principalmente na pessoa de um médico argentino, que era, então, alto funcionário da OPAS, chamado Juan César Garcia, né? Um dos pioneiros da medicina social na América Latina. E terceiro foi José Pelúcio Ferreira, que foi o grande impulsionador da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos. Foi na composição dessas 3 instituições
que o Instituto, principalmente Ézio e Nina, conseguiram montar o programa de pós-graduação em medicina social a partir de 1974. Nós tivemos uma sorte dentro de dois azares. Quer dizer, o primeiro azar foi o golpe militar no Chile, em 1973, que nos legou José Luiz Fiore, a partir de 1974. E o segundo azar foi o golpe militar na Argentina, né, que nos legou vários exilados, mas dois com grande importância, um deles, Mário Testa, e outro, Adolfo Horácio Schorny. Não é? Hoje, Testa, com mais de 90 anos, outro dia assistiu a uma comemoração de uma universidade nacional argentina que lhe otorgou um título de doutor honoris causa, tem 96 anos, né? E Schorny é um brilhante professor, imagino que já aposentado, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Bom, essa pós-graduação ela foi a principal ferramenta acadêmica do Instituto de Medicina Social, não é? E, digamos, o seu sucesso dependeu, do meu ponto de vista, essencialmente de uma das características mais importantes da personalidade de Ézio Cordeiro, que foi a sua capacidade de agregar, não é? Ézio foi um agregador, uma pessoa que chamava a gente para perto de si e trabalhava com essas pessoas e fazia essas pessoas crescerem. E isso fez com que o Instituto de Medicina Social, não é, na segunda metade da década de 70 e na década de 80, quase toda, pudesse congregar médicos, epidemiologistas, cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, demógrafos, economistas, psicanalistas, não é? De uma maneira extremamente, digamos, orgânica e extremamente num ambiente de grande liberdade. Né? Nos anos 80, quer dizer, o Instituto de Medicina Social, já consolidado como uma entidade acadêmica importante, ele se dedicou a uma tarefa fundamental, que foi a tarefa de pensar e organizar o Sistema Único de Saúde. E isso também teve um papel fundamental de Ézio Cordeiro, não é? Que, em 1986, já depois do fim do regime militar, pôde, digamos, aplicar, né, no Instituto Nacional de Assistência Médica do INAMPS, não é? Né? Ele pode, como presidente do INAMPS, aplicar aquilo que, digamos, foi idealizado, não só no Instituto de Medicina Social, é fundamental também falar na Escola Nacional de Saúde Pública, em outros centros, não é? Mas, efetivamente, aplicar aquilo que foi pensado no Instituto de Medicina Social. De modo que essas são as memórias que tenho do Instituto, não é? Depois disso, a pós-graduação se ampliou, não é? É hoje dos principais programas de pós-graduação, não é? E o Instituto de Medicina Social, ele continua lá. Uma história mais, digamos, detalhada e mais ampla do que esse esboço que eu estou fazendo aqui pode ser encontrado num artigo que Ézio publicou na revista Physis, não é? Que se chama O Instituto de Medicina Social e a Luta pela Reforma Sanitária, contribuição à história do Sistema Único de Saúde. De modo que essa era a minha contribuição aqui nessa reunião e, insisto, fico muito honrado de ter podido participar e, mais uma vez, agradeço a Emílio o convite de aqui estar. É isso. Obrigado. Tachi Delec. Obrigado, Reinaldo. Maravilhoso. Quantas informações importantes, né? Conversando a gente aprende. Uma alegria, Reinaldo. Muito obrigado.